e o Eduardo Bananinha e a Joyce Hasselmann, que eles têm até fotos assim, juntos. Antes da eleição era um amor só, agora estão se xingando em redes sociais e protagonizaram a briga do dia hoje. O Eduardo Bananinha, que é o filho do Bolsonaro, ele publicou um vídeo com youtubers bolsonaristas acusando a Joyce Hasselmann de corrupção, não ela, mas o marido dela, dizendo que o marido dela conseguiu contratos com o governo de São Paulo e do Rio de Janeiro, contratos de mais de 5 milhões de reais, para oferecer serviços que o Ministério da Saúde ofereceria de graça. Ou seja, os governos de São Paulo e do Rio estão gastando mais de 5 milhões de reais cada um deles para uma coisa que não precisava gastar só para dar dinheiro para o marido da Joyce Hasselmann. E o Eduardo Bolsonaro disse que isso tudo foi articulado pela deputada Joyce Hasselmann. Então, o Bolsonaro e parte das suas milícias digitais e do gabinete do ódio viram as armas para Joyce Hasselmann, que era uma aliada. E isso foi poucas horas depois do Eduardo Bananinha entrar com uma representação no STF em que ele pede a anulação da CPI, das fake news. Na verdade, não é anulação. Ele pede que a CPI não possa continuar, ou seja, que a CPI pare agora, e ele pede a anulação do depoimento da Joyce Hasselmann, porque ali naquele depoimento ela mostrou várias provas de como funcionam as milícias digitais bolsonaristas. Então, primeiro ele pede no STF, anula isso aqui e para essa CPI, e depois ele começa a atacar a Joyce Hasselmann com os robôs bolsonaristas, com os grupos de WhatsApp bolsonaristas e escalando os youtubers da extrema-direita, claro, com o apoio deles, dos Bolsonaro e do gabinete do ódio, para atacar a Joyce Hasselmann, para ver se vinga esse pedido dele, para ver se ele consegue estancar a sangria que é a CPI das fake news, que está chegando cada vez mais perto dos esquemas do Bolsonaro. A coisa está ficando feia. E a Joyce respondeu, e aí deu treta, deu briga. Antes da gente falar disso, se você é contra o Bolsonaro, se você nessa briga torce para briga, quer que eles se explodam, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. E por mais que a gente veja que a Joyce ela está fazendo oposição também ao Bolsonaro, a gente aqui nesse canal, no Plantão Brasil, ninguém nunca vai esquecer que a Joyce apoiou o Jair Bolsonaro, que a Joyce apoiou o Eduardo Bolsonaro, a Joyce apoiou o Flávio Bolsonaro, ela apoiou um deputado que estava há 28 anos mamando nas tetas do governo, que usava funcionária fantasma, que fazia rachadinha, que tinha que até o dinheiro da gasolina ele superfaturava para roubar mais dinheiro público, um cara que já tinha falado que a primeira coisa que fizesse seria dar um golpe, ou seja, o Jair Bolsonaro. Ela apoiou ele. Então não tem perdão. A gente pode lutar na mesma trincheira que a trincheira da oposição, mas sem perdão, porque a gente aqui não tem simpatia com gente que apoiou tudo do ruim e do pior. A Joyce é adulta, assim como os jornalistas da Globo, da Veja e tal, que estão sendo atacados, a Folha, que estão sendo atacados agora pelo bolsonarismo, eles são adultos, eles sabiam que estavam apoiando um bandido. Então, estamos juntos nessa, mas assim que o bandido cair, estamos um contra o outro de novo, porque há uma diferença entre a esquerda, que sempre visou o melhor para o povo, e essa direita. Então se inscreve no canal, curte o vídeo para fortalecer a esquerda e a oposição ao Bolsonaro. É um segundo, é de graça se inscrever. É só clicar. Agora vamos falar sobre a briga. Depois que o Eduardo Bolsonaro publicou isso, Eduardo Bananinha, depois que ele publicou isso, a Joyce Hasselmann respondeu, e ela respondeu com xingamentos, apenas isso. Xingamentos, falando que o Eduardo Bolsonaro não tem como provar isso, que é mentira, e xingando ele de tudo que é nome, canalha, imbecil, o que você imagina aí, ela xingou o Eduardo Bolsonaro. E depois ela publicou outra mensagem dizendo que vai processá-lo por isso e que ele não tem como provar porque é mentira, e que se ele for homem, Bananinha, ele deve ser homem, né? Se ele for homem, ele tem que mostrar o contrato e provar que isso aconteceu. Pois bem, tudo indica que o Eduardo Bolsonaro realmente não tem provas nenhuma disso, e por eles serem especialistas em fake news, tudo indica que isso é fake news contra a Joyce. Não que eu esteja defendendo a Joyce, acabei de falar, tenho nada a favor da Joyce. Quando eles brigam, eles que se explodam. A coisa é que a Joyce está fazendo oposição ao Bolsonaro, então se nessa briga ela ganhar, melhor. Mas que a briga, se os dois se explodirem, tanto faz. O que acontece é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, Bananinha, ele está desesperado porque a CPI das fake news está avançando. A CPI das fake news está chegando em quem financia as fake news. E a CPI das fake news já conseguiu as provas
de que no gabinete dele, do Eduardo, era, com dinheiro público, assessores eram pagos para alimentar perfis no Instagram, no Twitter e alimentar grupos de WhatsApp com fake news e com memes e coisas que difamam outras pessoas. Porque uma coisa é você usar robôs ou você pagar assessores para fazer um trabalho de distribuição do trabalho do deputado ou da ideologia do deputado. Outra coisa é você pagar com dinheiro público assessores para distribuir fake news e para difamar outras pessoas, que é crime difamar outras pessoas. E fake news, já foi aprovado, fake news com viés eleitoral também é crime, dá de 2 a 8 anos de prisão. O que acontece é que não houve uma regulamentação para falar, ok, quando a fake news tem viés eleitoral e quando não tem. É só em época de eleição que vai ter viés eleitoral ou não? Porque nos tempos atuais, todo mundo está em campanha 24 horas por dia. O Bolsonaro, quando ele vai lá em cima de uma picape, falar na frente do quartel-general que o exército tem que tomar uma atitude que é pelo Brasil, ele está em campanha para o gado dele. Quando o Eduardo Bolsonaro ele está fazendo isso contra a Joyce, ele está em campanha, só que não é campanha para deputado não. Ele sabe que a Joyce vai concorrer para prefeita, apoiada pelo Dória, ou se não ganhar, ou se não conseguir, ela vai para senadora pelo PSDB. Tranquilamente ela será candidata do PSDB a senadora em 2022. Ele sabe disso e talvez o Eduardo Bolsonaro também queira ir para senador. Ele é deputado há muito tempo por São Paulo, o irmão dele é senador pelo Rio de Janeiro, e é bem capaz que ele também queira ir para senador. Então os dois estão em campanha um contra o outro já a partir de agora. Então é uma coisa que tem que ficar bem clara. Outra coisa, eles estão em campanha, quando ele fala isso, ele atinge também o Dória e o Witzel. O Witzel, governador do Rio de Janeiro, já falou. Foi quando ele e o Bolsonaro romperam em maio do ano passado. Ele falou, eu quero ser presidente em 2022. E o Dória, ninguém tem dúvida nenhuma de que o Dória quer ser candidato em 2022. Então, eles estão em campanha para presidente e para senador, 2 campanhas aí, e essa fake news está envolvida nisso. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele não está apenas atacando a Joyce, ele consegue tentar matar, eu não acredito que tenha muito sucesso, tentar matar vários coelhos com uma cajadada só. Ele quer atacar a CPI das fake news, porque ele sabe que se a CPI das fake news chegar em quem financia, em quem tem o dinheiro, quem assina o cheque, ferrou. Porque aí, fechando a torneira, acabou. Eles conseguem ainda muito com dinheiro público. Todos eles têm assessores, tem uma verba cada deputado tem uma verba de mais de 100 mil reais por mês para contratar assessor e tudo mais. Só que o Eduardo Bolsonaro está para perder o mandato. E se ele perder o mandato por usar assessores para difamar outras pessoas, outros deputados do PSL ou do novo partido dele, lá, Aliança Fascista, também estarão em perigo. E ele sabe muito bem disso. Por isso, o desespero dele entrar no STF e a petição que ele fez para o STF, o requerimento, é uma coisa ridícula. Eu não entendo como o advogado consegue ter a cara de pau de assinar aquilo e enviar. O argumento dele é mais ou menos assim, olha, o meu representante, o meu cliente, ou seja, o Eduardo Bolsonaro, ele vai ter os direitos dele violados. Por quê? Porque o mandato dele está em jogo, ele corre risco de perder o mandato, e se ele perder o mandato é uma decisão irreversível. Esse é o argumento. Ele não fala que a CPI cometeu algo ilegal contra ele, que a CPI o está perseguindo, não. Só fala que o mandato dele está em jogo e que o STF deveria parar isso para defender o mandato dele. Só. Não tem argumento a favor, é só essa a petição que o Eduardo Bolsonaro pede para o STF. Eu aposto que o STF vai falar que não. Tchau, Eduardo. Ele já tentou várias vezes, o STF já negou várias vezes. Se o STF falar que sim, é sinal de que o Bolsonaro, de alguma maneira, conseguiu comprar o ministro que julgar que sim. Eu acho muito difícil, essa altura do jogo, o Bolsonaro conseguir ter cacife para comprar algum ministro do STF. O Bolsonaro, lembre-se sempre, o Bolsonaro não é o Aécio Neves, ele não é o Michel Temer. O Michel Temer que tinha encontros fora da agenda nos fundos do Palácio do Planalto com Gilmar Mendes. Lembra disso? Para quem não lembra, o Michel Temer, quando era presidente, tinha encontros com Gilmar Mendes, assim, encontros às escondidas mesmo, fora da agenda, 10, 11 da noite, eles se encontravam para discutir sabe-se lá o quê. Então, o Michel Temer, o Aécio Neves, esse pessoal da velha política, e eu não falo velha política com a conotação que a extrema-direita diz. Quando eles falam velha política, eles querem dizer a política corrupta, como se a nova política fosse honesta. A gente vê que não é. Não, tem a velha política, que são os que estavam no poder um tempo atrás, eles têm muito poder sob
sobre o STF, sobre o STJ, sobre a Justiça. Por isso que o Aécio não vai preso, Temer não vai preso, Romero Jucá não vai preso. Esse pessoal não vai preso. O Bolsonaro não tem. Por que ele não tem? Porque ele está no poder há pouco tempo. Ele era um deputado do baixo clero. O Bolsonaro só não ia preso antes porque o Brasil sempre foi essa coisa de sem vergonha, sabe? Que o político faz o que quer e nunca vai punido. Ninguém nunca vai punido. Até o Moro surfou nessa onda. Porque pela primeira vez começou-se a ver que algumas pessoas ricas, milionárias, iam para a cadeia. Claro que o Moro surfou nessa onda na base da mentira, porque os bilionários iam para a cadeia, eram condenados a 70 anos de prisão, ficavam um ano e depois iam para casa aproveitar todo o dinheiro da corrupção. E a gente, nem vou falar das denúncias do Tacla porque o vídeo não é sobre isso. Mas o que acontece é que o Eduardo Bolsonaro, ele vê que não só o mandato dele, mas o de vários bolsonaristas está em jogo. Ele vê que a torneira pode secar, porque se ele perde o mandato, a torneira seca. Fechou, acabou. Ele não tem mais 33 mil por mês de salário, ele não tem mais 100 e tantos mil por mês de verba, ele não tem mais 13º, 14º, 15º, ele não tem mais viagens sendo pagas com dinheiro público, ele não tem mais até gasolina, carta, tudo que você imaginar sendo pago com dinheiro público, não tem mais auxílio paletó, auxílio moradia, acabou. Acabou a mamata. Acaba a mamata, pelo menos parte. Claro que ele vai poder conseguir emprego para ele, para a família toda dele, carguinhos como ele consegue para influencers de extrema-direita no governo do pai, mas a mamata de deputado acaba para ele e ele perde uma trincheira muito importante. Assim como ele está desesperado para retomar a liderança do PSL. Por quê? Porque ali é uma trincheira. Quem tem a liderança de um partido pode ter uma verba muito maior do que esses 100 mil por mês. É a verba da liderança do partido para contratar mais assessores, para ter mais gabinetes e tudo mais. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro foi funcionário fantasma, crime dele, do Roberto Jefferson. Ele foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson pouco antes da história do mensalão vir à tona. O Bolsonaro era do PTB, que é o partido do corrupto Roberto Jefferson, e o Eduardo Bolsonaro roubou mais de 160 mil reais de dinheiro público, porque ele ganhava quase 10 mil reais por mês em valores de hoje, na época que ele foi, e ele nunca foi trabalhar. E o pior, ele foi lotado no emprego, ou seja, colocaram ele no emprego em que o regulamento da Câmara dos Deputados diz que ele deveria trabalhar em pessoa, estando em Brasília. Só que ele fazia faculdade no Rio de Janeiro, então não tinha como ele estar em Brasília e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Olha só, é só para mais um exemplo de como o Brasil sempre foi essa coisa de sem vergonha, que o deputado, olha só, era a liderança do PTB, viu? Tinha cargos extra. E eles faziam isso tudo aí, toda essa corrupção, e sempre ficaram impunes. É só mais um exemplo de corrupção do Roberto Jefferson e dos Bolsonaro, todos juntos. Então é isso, o desespero está batendo. Eles estão cercados por todos os lados. E o STF hoje, vou falar disso mais pra frente em outro vídeo, o STF hoje também abriu um inquérito para investigar o que aconteceu aí no domingo, que o Bolsonaro, na manifestação que pedia ditadura e para fechar o Congresso. Então a coisa vai ficar feia. Os próximos dias, as próximas semanas vão ser bem decisivas para o futuro das próximas décadas do Brasil, pelo menos, ou dos próximos anos. É isso, gostou do vídeo? Curte e compartilha aí de novo. Se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça. Falou!